Meu irmão, minha irmã, paz e bem, é uma grata satisfação poder partilhar com você este momento da Palavra de Deus, na esperança de que você vai dedicar um instante para escutar. Hoje, 22 de julho, quarta-feira, nós celebramos Maria de Betânia, do século I, e Maria Madalena, também do século I. E hoje é dia do canto lírico. Falando em Maria e Maria Madalena, quero falar um pouco antes do Evangelho sobre Maria e Maria Madalena. É sempre a primeira a ser mencionada nas listas das mulheres discípulas, Maria Madalena. Tanto em Marcos 15:40, quanto em Mateus 27:55, 28:1, Lucas 8, do 2 ao 3 e 24:10. Parece estar à frente de um grupo de mulheres que seguiram e serviram a Jesus desde o início do ministério público e que não se dispersaram depois. Mateus e Marcos só falam delas depois da morte de Jesus, mas Lucas menciona sua existência ao lado do grupo dos 12 durante o ministério na Galileia. Basta olhar em Lucas 8, do 1 ao 3. A Madalena, originária da cidade de Magdala, era uma das mulheres que assistiam Jesus com seus próprios bens e que tinha sido curado de enfermidades. Por isso, Marcos no Evangelho vai dizer que dela tinha saído 7 espíritos, lá em 16:2. Falando das enfermidades, certamente, que naquela época eram associados a espírito e que Jesus libertou, curou. Foi testemunha da morte de Jesus, Marcos 15:40 e Mateus 27:55, assim como Lucas 23:49 fala disso, e do túmulo vazio. Também Marcos 16:1, Mateus 28:1, Lucas 24:1 e João 21 falam deste episódio. Ela recebe a mensagem do anjo após a ressurreição. Segundo São João, Maria Madalena é testemunha da primeira aparição do ressuscitado, lá em João 20, 11 ao 18 e 17 ao 18 também vamos escutar isso. Em alguns apócrifos, por exemplo, o Evangelho de Filipe, ela é descrita como uma apóstola que compete com ninguém menos do que com Pedro, em receber de Jesus ressuscitado as revelações a serem transmitidas aos demais discípulos. Na Idade Média, essas mulheres, Madalena à frente, são chamadas de apóstola dos apóstolos. Portanto, para ver a importância que teve e tem essas mulheres que hoje nós celebramos e fazemos memória. E Maria Madalena, aliás, não tem nada a ver com a pecadora que lavou os pés de Jesus na casa de Simão e o enxugou com seus cabelos, como Lucas 7:36 vai falar. E nem com Maria de Betânia, lá de Lucas 10:38, 42. Nos evangelhos há muitas Marias e é necessário distinguir bem uma da outra, o que nem sempre é fácil, sobretudo quando o perfume provoca maresia na cabeça dos leitores. Os apócrifos, que certamente têm algo a oferecer também para nos ajudar a compreender a figura da Madalena, e o sexismo contribuíram para confundir essas coisas. E por isso é preciso que nós, conhecendo a história como católicos e conscientes que somos, nós passemos a dar o respaldo de fato a quem merece, o lugar a quem merece, né? Maria Madalena, sem confundir com a pecadora, ou que dela saiu 7 espíritos, ou tantas outras coisas que às vezes a gente aprende de forma erroneamente. Mas, como estamos aqui para refletir a palavra de Deus, e era isso que estávamos fazendo, uma vez que Maria Madalena é citada nos evangelhos, como nós falamos, hoje nós vamos ler o Evangelho de São João, capítulo 20, os versículos do 1 ao 2 e depois do 11 ao 18, que diz: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava. E lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram.
Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados, onde tinha sido posto o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levastes, dize-me onde o colocastes, e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures. Ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos e disse: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhes tinha dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os evangelhos falam de algumas mulheres a quem o ressuscitado apareceu. João fala só de Maria de Magdala, por isso Madalena, e faz dela a figura típica do discípulo. Segundo João, ela esteve aos pés da cruz, a árvore onde o esposo a despertou. O seu nome, Maria, lembra Maria de Betânia, a irmã de Lázaro, que viu a glória de Deus e ungiu com perfume o corpo de Jesus. A Madalena é a esposa cativada pelo amor apaixonado do esposo. Agora, depois que o viu levantado na cruz, o procura no seio da terra. Ela não pode abandonar o lugar em que ele, no seu amor sem limite, chegou. O jardim onde o puseram é agora a sua casa. Segundo Lucas, dela saíram 7 demônios, lá em Lucas 8:2. Purificada, exorcizada pelo amor, ninguém melhor que ela tem os olhos para ver. Como nós já lembramos, estes demônios que o Evangelho faz referência são as doenças, certamente, que tinha, como naquela época a medicina, o conhecimento não era tão profundo, então tudo era associado a questões demoníacas. Ela vem de manhãzinha ao túmulo, na hora da aurora, na alvorada do dia. É a hora em que há luz e trevas. O sol já ilumina o céu, mas ainda não ilumina a terra. Um belo símbolo do mundo interior, da esposa à procura do esposo. Iluminada pela luz do amor, tem medo de não ver o amado. Jesus foi posto no sepulcro, como capítulo 19, 42 nos diz. No sepulcro fora posto também o amigo Lázaro, irmão das irmãs de Betânia, Marta e a outra Maria. Todo ser humano ou já foi posto no túmulo, ou um dia será posto. Com esta certeza, todas as pessoas vivem. Desta certeza, alguns caem paralisados. O sepulcro é obra do afeto de quem vive pela pessoa e pelas obras de quem morre. No mundo dos vivos, resta dos mortos só a recordação de quem os ama. Ela, Maria, vê a pedra rolada. O texto grego insinua a possibilidade de uma progressão na qualidade do olhar. No versículo 1 e 5, aparece o verbo que significa o ato material de olhar. Nos versículos 6, 12, aparece o verbo que significa olhar detalhadamente, contemplando. Já nos versículos 8, 18, 25 e 17, o verbo é ver, próprio da fé. João sugere que há uma educação dos sentidos, quer dizer, do homem na fragilidade da sua natureza para ver o ressuscitado. Passa-se do olhar ao contemplar e do contemplar ao ver. É toda uma caminhada na percepção interior que finalmente desemboca na fé.
A pedra tinha sido retirada. Aquele Jesus que mandara retirar a pedra do sepulcro de Lázaro, colocando ele próprio no sepulcro, tira definitivamente a pedra que nos separa da vida. João, diferentemente de Marcos e Mateus, não diz que essa pedra foi colocada no sepulcro. Só fala dela agora, quando foi misteriosamente retirada. Maria corre, pois a pedra retirada retira dela a única certeza. Onde termina a procura, começa a expectativa. O sepulcro vazio é a morte da morte. Não há mais o que procurar. Só se pode aguardar que apareça o Senhor da vida onde desapareceu. Se o grão de trigo jogado na terra arrebentou a casca que o protegia, há que germinar, levantar-se, crescer, florescer, frutificar neste mesmo chão. Maria já não está só. Com Pedro, que aparece primeiro, porque experimentou por primeiro o que faz um discípulo, não é outra coisa senão a fidelidade do Senhor às nossas infidelidades. João, o discípulo amado, quem viu o amor do Senhor na cruz e correspondeu a este amor, pode encontrar e ver o ressuscitado. Maria, que continua de pé, como aos pés da cruz, lá recebendo o amor extremo, aqui correspondendo ao amor extremo. Está pronta para se formar o núcleo da primeira comunidade, que vendo o ressuscitado, ressuscita com ele. A formação da igreja atravessa um limiar decisivo. Vamos com Cristo ressuscitando para a glória eterna. Neste dia em que celebramos Santa Maria Madalena, peçamos a graça de também nós crescermos neste amor a Deus. Do olhar apenas humano para o amar contemplativo, contemplando a Deus em cada um dos nossos irmãos e irmãs. Que seu dia seja abençoado, que você seja fiel na escuta da palavra e, se for do seu agrado, motive as pessoas a se inscreverem neste canal e também divulgue este áudio que você escuta. Fique na graça de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.